hoje a gente vai falar dela, aliás, com ela, né? Que é filha de 2 grandes nomes da nossa MPB. E junto com as irmãs, ela formou um grupo pop de sucesso no final dos anos 90. Depois ela desistiu de tudo. Quando ela disse ter recebido um chamado divino. E ela está praticando abstinência sexual, há 17 anos? 17 anos? É isso mesmo, 17 anos. Nada mesmo. Está prestes a comemorar os 10 anos de um culto que criou o Culto das Princesas, onde defende a volta da mulher de 50 anos atrás. E para enfrentar a nossa palavra-chave de hoje, nós recebemos a pastora e cantora Sara Shiva. Olha só o que vai rolar no nosso Super Papo de hoje. Estamos aqui com ela, Sara Shiva. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Lu? Que prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada, minha linda. Eu amei a sua roupa. Você amou? Eu vim especialmente a caráter, né? Não dá pra chamar de lookinho, né? Que isso aí é o lookão. Eu vim de propósito. Tem um tutu. Em homenagem aos 10 anos do Culto das Princesas. Tem um tutu de várias cores embaixo? Tem. É o que a gente chama de saiote. Se usava nos anos 50, nos anos 60. Isso. Você amou? Amei. Da próxima vez, vou trazer uma pra você. Achei o máximo. Pra gente ficar de gêmeas de princesa. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença. Fazia tempo que eu não te vi, hein? Você conhece o nosso palavra-chave? É o seguinte, temos aqui 10 números. Cada número tem a ver com algum fato, algum ocorrido na sua vida. Você vai escolher os números, a gente vai virar e você vai explicar, vai entrar uma matéria falando sobre o assunto e você explica a sua versão. Combinado. Podemos? Podemos. Então vamos lá. De 1 a 10, escolhe o número. Número 8. Número 8. A gente vai falar sobre fake news, que agora tá na moda. Tudo é fake news, né? Que luta isso aí. Sara Shiva afirma ter sido vítima de fake news quando foi acusada de uma fala gordofóbica. Isso eu não entendi, mas eu sei o que é gordofobia, mas por que falariam isso? Coloca aí. Sara Shiva afirma ter sido vítima de fake news. Um grupo de gente do mal que trabalha produzindo fake news, produzindo notícias falsas para tentar denegrir pessoas sérias, pessoas de Deus, pessoas do bem. O motivo da polêmica foi a seguinte declaração de Sara: a glutonaria leva a gente para o inferno. Tem gente que acha que é exagero, mas comer com a alma é uma idolatria. Detalhe, o meu pastor é gordo, eu sou uma ex-gorda, imagina isso, que absurdo. E esse grupo inventou uma mentira contra mim, dizendo que eu tinha afirmado que pessoas gordas iam para o inferno. Segundo a pastora, a crítica se referia à gula e não aos obesos. Enfrentei uma luta muito grande, muito grande, de pessoas me agredindo na internet, de pessoas me xingando, achando que era verdade, achando que eu tinha falado um absurdo desses. Sara declarou que perdoa os supostos criadores da fake news, mas não abrirá mão de processo. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, eu libero perdão sobre a vida dessas pessoas. Bom, fake news é o que não faltou nessa pandemia, né, Sara? Eu acho que as pessoas não tinham muito fazer, começaram a inventar, mas falaram que você foi gordofóbica, falaram que você teria dito que gordinhas ou gordos, ou sei lá o que, não entram, não vão pro céu. Que absurdo. Como assim? Por que você falaria isso? Não, uma loucura. Imagina, meu pastor é gordo, eu tô quase 18 quilos acima do peso, porque pandemia engordou todo mundo. Todo mundo. E me acho linda mesmo assim, não tem problema nenhum com isso. E assim, não tem lógica isso, mas acontece que isso foi há 5 anos atrás. Essa fake news, eu não ia nem tocar nesse assunto. Só que eu comecei a ter que falar na internet com as pessoas. Gente, eu fui dar uma entrevista num programa desses bem de igreja. Nesse programa, o cara começou a abordar vários assuntos e a gente entrou nesse assunto bíblico, que tem um texto na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, que fala da listinha dos pecados que são realmente perigosos. Um dos pecados é a glutonaria. Alguém pegou a entrevista e a palavra glutonaria a pessoa trocou por gordo, sendo que glutonaria significa compulsão. Uma gula, né? Tipo... Não é ser gordo, tem magro que é compulsivo. É verdade. Aliás, porque compulsão pode ser de várias coisas, né? Exato. E aí as pessoas que não têm conhecimento, que não sabem distinguir a diferença entre a palavra glutonaria e gordo, ajuda, Jesus. Ajuda, Senhor.
O povo parece que, sei lá, não lê, não estuda, não sabe a diferença de uma palavra para outra, e eles entenderam que eu estava falando, e é a Bíblia, né? Não sou eu que estou falando, eu estava simplesmente lendo a Bíblia, citando a Bíblia. Eles acharam que eu estava falando que os gordos... Não vão pro céu. Bom. Mas aí o problema maior foi porque eu estava atacando a hipocrisia dos crentes. Por quê? Eu sou crente. E eu acho uma coisa muito feia quando eu vejo os crentes, sejam membros de igreja, sejam lideranças espirituais, acusarem pessoas dos pecados variados que existem, mas eles se isentam do maior pecado que o povo de Deus comete. Porque o crente não fuma, o crente não bebe, o crente não faz um monte de coisa, mas come que é só a misericórdia, entendeu? Então eu estava batendo nisso na entrevista, eu estava rindo, o menino rindo, eu falando, eu que o diga, eu estava falando, eu tenho problema nessa área, porque se eu não vigiar, né, sem beijar na boca, não sei quantos mil anos, sem ver aquilo maravilhoso, sem fazer aquilo maravilhoso, né? Fica difícil, né, Miglis? Só come comida. Aí a vontade é de suprir com comida, porque é uma necessidade que a gente tem, parece da alma, de preencher como se fosse um vazio, né? E aí eu bati, ainda me botei na reta. Alguém pegou isso e editou. Porque essa frase que eu falei assim... É por isso que tem tanto crente gordo. Eu falei isso no meio da entrevista. Porque o crente não vigia nesse pecado. Vigia em outros. E uma das consequências da compulsão pode ser a obesidade, mas né? você ser compulsivo é quase uma doença, não é um pecado, né? Tá na Bíblia como pecado. Tá, mas e se for uma doença? Tem gente que tem doença de compulsão. Sim, mas está na Bíblia como pecado no sentido de que a pessoa ela se entrega para a compulsão como uma forma de preencher o vazio que ela deveria buscar a Deus para preencher esse vazio e não ir para qualquer outra substância para tentar preencher o vazio. Mas assim, eu também entro nessa, eu tenho que lutar contra isso. Só que foi muito ruim, porque essas pessoas espalharam essa fake news e eu passei um aperto. Teve gente me xingando. Sim, teve gente me xingando. O Leandro Carnal postou no Instagram dele e vários artistas, né, várias pessoas lá, que eu mandei, eu tenho WhatsApp de várias pessoas e mandei, várias pessoas se desculparam comigo, algumas fizeram lives comigo para se desculpar e ele mesmo até hoje nada, mas enfim, estou tentando falar com todo mundo. O Catraca Livre compartilhou isso, teve mais de 2 milhões de compartilhamentos. É complicado, porque isso é uma coisa que eu recebi pessoas me ameaçando, recebi comentário de gente dizendo tipo, se eu te pegar na rua eu te faço isso, só porque você é magra. Tô com uma barriga, eu nem te conto. Mas vai melhorar. Enfim, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo, que até isso foi importante acontecer. Deus não está no controle da dieta, tá? Não, a dieta, se a gente não fizer, não adianta. Da dieta, Deus não tá, é verdade. Você tem toda a razão nisso. Realmente, pregou agora. Pregou pra mim. Receba essa palavra. Só que Deus está no controle de acontecimentos que a gente não tem o poder de controlar. Então, nesse caso, Deus está no controle. Porque através dessa situação, pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer. Entendi, de uma forma negativa até. Mas aí você virou o jogo. Mas essas pessoas vão atrás para conhecer meu trabalho e acabam descobrindo que, na verdade, não é nada disso. Sim. Então, a gente pensa que, no fundo, vai ter alguma coisa positiva para tirar disso certo tudo. No final, exatamente. Mais um número. Ok, agora número 10. Concentre. 10? Vamos lá. Princesa, ela já vem vestida que nem uma princesa, né? Já vem. Então agora a gente vai falar o culto das princesas, criado por Sara. Está prestes a completar 10 anos. Eu quero entender direito, eu já sei o que é, mas eu vou mostrar pra vocês o que é o culto das princesas. Coloca aí. Há 10 anos, Sara Shiva criava o culto das princesas. O sucesso pegou a própria Sara de surpresa. E aí, princesas, como é que se diz? No encontro só de mulheres, Sara dá dicas de comportamento feminino à moda antiga, usando roupas dos anos 60. Por quê? Que muitas vezes ela atrai o cara errado, o cara mal educado, o cara grosso, o cara que não trata ela bem, o cara mau caráter. Por que ela passa por isso? Porque ela emite sinais errados e eu quero ensinar ela a se comportar como uma princesa, a emitir o sinal certo e atrair para ela o cara certo, o príncipe de Deus e receber o amor
que ela merece. Afinal de contas, o que é uma mulher princesa? Príncipes não se atraem por cachorras. Príncipes se atraem por princesas. Então, talvez você esteja emitindo sinais errados, ok? Vá ao culto das princesas. Bom, voltando, é o seguinte, basicamente, como é que é? Você ensina as princesas a saberem diferenciar os cachorros dos sapos, dos príncipes, não é isso? E se comportarem como princesa e não como cachorra, não tem uma história dessa? É assim, Vai. culto das princesas, 10 anos, onde eu ensino as mulheres a afastarem da sua vida todo homem, cachorro safado, vigarista. Sobra algum? Sobra, nossa, tem muitos príncipes, Tem, muitos. é verdade, verdade. Tem muitos, mas Tá assim, brincando. as mulheres, o maior problema que eu encontro, né, que eu vejo que elas têm, é que elas têm uma dificuldade de compreender a mente dos homens. Então me explica, como é que faz para compreender a mente dos Culto homens? das princesas são 12 lições. Nossa, tem que ficar lá. Imagina, Lu, que nesses 10 anos eu viajei em vários lugares do Brasil e morei 3 meses como pastora missionária numa cidade o culto totalmente gratuito, sem cobrar um Dá centavo. volta pros homens, pelo amor de Deus. Fazendo tudo e as mulheres aprendendo as 12 aulas. E é Fala uma, pelo proibido menos. entrar homem. É proibido. Gente, não aguento, tem que levantar. É proibido entrar homem. É proibido o quê? Entrar homem. E meninos acima de 2 anos é proibido entrar, porque um garoto de 3, ele repete o que ele ouviu lá dentro. Aí explica pros outros homens. E vai falar. Contínuo. Por exemplo, a primeira lição, que já está disponível, porque agora eu tô fazendo online como comemoração de 10 anos. E eu falo muito do poder de dizer não e do poder de uma vagina. Vai. Eu sei que é chocante. Não, eu adorei. Vai. Mas é simplesmente uma das coisas mais básicas que no nosso país, eu não sei nos outros, tá? Mas no nosso país, a gente está vendo um problema muito sério. As mulheres brasileiras, primeiro, não conhecem o poder do não. Elas não sabem o que é dizer um não, elas não sabem como o não repercute na mente de um homem, o efeito que o não causa na mente de um homem é muito poderoso. Não é não. É além do não é não. Explica, porque quando a mulher está dizendo não, Lu, um não que ela realmente não quer, é uma coisa. Esse é um tipo de não. É o não é não. Pronto, beleza. Tá. Mas existe o não quando você acha o cara interessante, mas você não é maluca de sair trocando saliva com um mané que tu não conhece o caráter. Então você pensa, véi, eu não vou entrar nisso aqui pra trocar saliva com esse cara ainda. Eu não sei quem esse cara é. Então eu vou dizer um não, que não é um não definitivo. Sim. É um não, mas quero te conhecer. Quero lhe conhecer. Um não, mas podemos ficar amigos, podemos nos conhecer. Então, esse tipo de não, ele é um não saudável. Sim. Os homens, eles estão mais traumatizados que as mulheres. Isso é um fato constatado. Eu tenho visto os homens pedirem desesperadamente, pastora, faz o culto dos príncipes, porque a gente não consegue achar a princesa. As mulheres, elas dão no primeiro encontro tudo. Dão tudo e elas não se dão nenhum valor e elas acham que é machismo quando o cara pensa que isso ela é fácil e isso não é legal. Não é machismo. O homem tem uma estrutura mental diferente da nossa. A forma da estrutura deles é de acordo com a fisiologia sexual deles. Entendeu? Pensa com o negócio de baixo, é isso? Não, é tipo assim, os órgãos deles, vamos lá, de novo. É tipo Chega assim, antes. é tipo assim, os órgãos genitais do homem são pra fora, então toda a atitude do homem é muito importante, o homem ter atitude. Pode reparar que o homem, ele precisa ser aquele que toma iniciativa. A mulher, os nossos órgãos foram projetados pra dentro pra nos dizer algo. Se resguarde, até porque nós somos como se fôssemos portais por onde pessoas, através de uma gravidez, é um portal. Pessoas vêm pra nossa dimensão através da gente. Isso não é uma coisa qualquer, não se brinca com esse assunto. Verdade. Então, quem fica com o problema, né, de ser um portal depois, somos nós. Nós temos órgãos que foram projetados por Deus. Deus nos criou. Então, nossos órgãos falam, se controle, se segura, esconde, não libera de fácil. Mas você tá falando que elas liberam toda na primeira noite? É aí que tá, elas não olham essa fisiologia. Elas querem, na história do feminismo atualizado, né, essa atualização do feminismo aí, elas querem fazer essa coisa de direitos iguais. Direitos iguais, tá bom, filha, então como é que vai fazer direitos iguais? Tenta fazer xixi em pé pra você ver a desgrama que dá. Não tem como. Tenta falar pra ele engravidar no teu lugar da próxima gravidez. Não tem como.
como? Então, tipo assim, Mas o que tem que fazer? existe muita confusão na cabeça da maioria das mulheres que elas não sabem ler a mente dos homens. Em cada aula, eu vou ensinando como você acessar a mente do homem. Como você faz para entender como o homem pensa, como tirar dele amor, cuidado e respeito. Que Sara, é o que queremos. Tá, mas Yes. vamos lá. Algumas mulheres não querem esperar 10 anos pra fazer sexo. Não. E, aliás, isso é uma coisa É minha. uma opção sua. Isso. Aí como é que faz? Mas chega rápido. Pra maioria, chega muito rápido. Porque também Pretendente. ela não queira fazer na primeira, mas também não quer. Pra Também... maioria das mulheres, chega logo, Mas eu cara. acho interessante isso que ela falou das, Pra das mim é as que pessoas demora. conhecerem, sem julgar, mas se conhecer Sim. melhor. Eu Você acho não interessante. precisa ser uma mulher radical, com os princípios, pra você ter uma boa escolha num casamento. Sim. Existem mulheres que não são nem de uma religião, nem de igreja e fizeram boas escolhas. Todas que eu conheço, elas tiveram uma característica em comum. Começaram pela amizade. E a amizade, ela te obriga a não começar por beijo. A amizade, ela te obriga a conhecer o caráter antes dos beijos, entendeu? É bom, eu acho. Então isso é muito importante, Eu sou Lu. dessas, tem que O que conhecer. acontece, Lu, é que a maioria das mulheres não entende a mente masculina. O homem não é como a gente, a estrutura emocional do homem não é como a nossa. Por exemplo, o que é que todos os homens querem? Eles querem uma mulher de confiança. Todos os homens corretos, os homens honestos, os homens de bom caráter, os príncipes, tá? Entre Sim, aspas. sim. Eles se perguntam pra eles, eles vão falando, mas lá no fundo você vai encontrar essa essência, ó. verdade. Eu quero uma mulher que eu possa deitar a cabeça no travesseiro e não ser Confiar. chifrado. É, eles morrem de Eu medo. quero uma mulher que ninguém entra na pepeca dela, É, só eles eu. morrem de medo, Então ali, a minha caverninha, minha bate-caverna ali é só minha. É não verdade. tem mais ninguém estacionando ali. A cabeça do homem é assim. E muitas mulheres, elas pensam que não, que isso é bobagem, que isso é machismo. Não, eles são. E eu falo, querida, você tem que aprender a acessar a mente do homem. Ah, eu não concordo. Então, meu bem, muda de planeta. E deixa eu te perguntar, e você também fala do casamento, que você também ajuda as mulheres casadas. Você me lembra que você Não. falou... Não? Só as Porque se lembra que a gente falou? Você falou que a mulher casada tem que realmente Na verdade, eu não cumprir- ajudo. Eu só falo para as solteiras que, quando você casar, agora, minha amiga, agora você libera com força. Agora tem que liberar com Libera força. com força, porque eu digo que está escrito em Eclesiastes 3, há tempo e a hora para todas as coisas da vida. E casou aí e liberou. Poxa, está escrito lá que tem tempo de você afastar e tem tempo de você agarrar. Eu sou solteira, eu tô em tempo de afastar. Aí eu vou ser casada e vou estar em tempo de agarrar. E você não Aí tinha- as mulheres fazem tudo ao contrário. Namoro, elas querem agarrar. Casa quer afastar. Alguém me ajuda. Pior que é verdade essa parte, é verdade. Mas sabe por quê? Porque na hora de Porque- casada é a hora que tem que namorar, Por quê? né? Porque fez Namoro. tudo antes. E perde o brilho. É muito incrível. Tá, mas tem muita gente que fala, casou, até vira piada, as pessoas falam assim, quer ver, parar de fazer sexo, casa. Aí a pessoa fica casada 10, 15 anos, como manter a chama acesa no casamento? Todos os casais que eu conheço que fazem muito aquilo maravilhoso, fazem muito, mas muito, mas muito. Todos que eu conheço, todos fizeram esse processo da amizade, se conheceram, se tornaram grandes amigos e de repente virou a chave do erotismo na relação. Porque o que acontece? Se você tem um relacionamento com um homem, que você passa 10 horas sentada conversando com ele, sem tocar nele, e ele sem tocar em você, e é prazeroso estar com ele, conversando com ele, você está tendo contato direto com a alma dele. Ele está tendo contato direto com a tua alma, entendeu? O que eu tento ensinar para as mulheres, e tem sido muito bem sucedido, graças a Deus, temos muitos testemunhos. Hoje eu tenho testemunhos que eu recebo dos homens. Eu recebo homens ali me mandando ali nas redes sociais, por e-mail, dizendo, olha, eu quero te agradecer, porque eu conheci minha namorada depois de ela fazer o culto das princesas, e ela é uma princesa, ela se diferenciava de todas as outras mulheres. É lindo, é emocionante. Se o cara não topar, esperar, é porque também não vale a pena. Olha só, Esperar Lu, o almoço, o jantar, Lu, sei lá, o tempo. Lu, um homem chegar pra uma mulher como você, olha você não é qualquer coisa, não, você é maravilhosa. Da ponta do cabelo até a ponta do dedão, tá? De linda. Um homem chega em você, aí ele mostra pra você assim, não, eu só aceito ficar com você se for pegando seu corpo, se for tendo prazer. Ah, comigo não funciona isso, não. Entendeu? Quando o cara não aceita, ele está dizendo com a atitude dele o seguinte, eu só fico com você se você me der prazer. Ele não está dizendo, eu quero te conhecer. Tô interessado em eu você quero- como pessoa. Obrigada. Eu quero saber quem você Eu concordo. é. Então, isso, gente, independe da religião. Por isso que faz tanto sucesso o culto das Eu princesas. concordo. Porque Eu concordo com ela. As tem que meninas fazer têm que se amizade. dar o valor. Eu concordo. Os antigamente, os nossos avós E eram conhecer assim. os caras, né? Porque depois você não conhece, imagina. E agora pega vírus também, não pode. E tem mais um agravante. O mundo tá ficando cada vez mais difícil.
o número de gente com perigoso problema também. psiquiátrico. Todo mundo tem um pouquinho, dizem, né? Problema psiquiátrico, todo mundo tem um pouquinho. normal, é. Mas o mundo está crescendo o grau de problema psiquiátrico grave. Está crescendo o número de gente com problemas sérios. Eu concordo, é perigoso. Está mesmo. aumentando. Então, a gente precisa tomar muito mais cuidado. As mulheres falam, tá difícil o homem, mas os homens também falam isso, que tá difícil. Vamos pro próximo, vai, mais um forte. número, vamos lá. Você tem mais um número aí, temos todos Vamos lá, esses, ó. agora. Agora vai. Eu vou escolher o número 5. Número 5, vamos lá. A tal da caverninha do Batman, isso, abafado. Abstinência. Sara prega a abstinência sexual antes do casamento. E há 17 anos ela diz que não vê aquilo maravilhoso, como ela mesma chama, né? Vamos relembrar. O celibato de Sara Shiva gera muita polêmica. Eu sou feliz assim, eu não tenho essa necessidade. É uma coisa espiritual, é um equilíbrio que o Espírito Santo me trouxe. A pastora fala abertamente sobre abstinência sexual. Tô feliz de esperar, mas também não fico me instigando, né? Não fico vendo filme de agarramento, não fico me estimulando. Eu me guardo, tenho uma sabedoria para isso. Condena a masturbação. Eu não pratico masturbação. Porque muitas pessoas, não faz sexo, mas tem uma vida de masturbação. Eu não. Afirma que as mulheres têm que esperar o príncipe encantado e o casamento para voltar à vida sexual. Eu faço abstinência enquanto eu não for casada. Se eu me casar e tiver um esposo, aí sim eu vou poder ter intimidade sexual. Sara estaria 16 anos sem sexo. Porque eu não conseguia, eu não ficava uma semana. Eu ficava mal, assim, eu era viciada. Será que procede? Sara, então vamos lá. 17 anos sem aquela coisa... Mais que 17 anos. Contando os dias sem aquela coisa maravilhosa. Perdeu a conta? Sem aquela coisa maravilhosa. Sem aquilo maravilhoso. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Mas por que Mas você... nem lembro mais. Jura? Eu lembro. Mas e aí, se demorar mais de 17 anos? Lu, com toda a sinceridade do meu coração, Sim. Jesus, ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. O que vier. Eu sou uma mulher que eu consagrei minha vida a Deus. Eu decidi o meu chamado. Eu decidi servir a Deus. Decidi ser uma pastora, missionária, servir a obra de Deus. Eu decidi, foi uma escolha. E o Senhor falou que quem colocar a mão no arado para trabalhar para Ele e ficar olhando para trás, não é digno dele. Será que Jesus Entendeu? seria tão implacável que você é uma menina jovem, Não, bonita? não é Pode dele, arrumar um não é namorado? culpa dele. A culpa não é de Jesus disso. Quem veio já de uma história muito promíscua, eu tive uma vida promíscua, eu já vim aqui muitas vezes, a gente já falou muito dessa parte da minha Sim. vida, né? E eu tive uma vida muito errada, porque eu não conhecia os princípios de Deus. Deus, ele criou todas as coisas maravilhosas, uma delas é o sexo. E ele criou o sexo como uma forma de unir espíritos, unir almas, unir o corpo, unir o DNA de um e do outro. Recentemente saiu uma pesquisa aí mundial, tá no Google, só dá um Google, você vai achar que nós mulheres absorvemos o DNA de cada parceiro com quem a gente faz sexo. Tá, mas 17 anos você não conheceu uma pessoa legal que você Já quisesse conheci namorar? vários. Já tive alguns namoros. Então. Em santidade, né? Tudo certinho. Não é namoro mesmo, não. É o que a gente chama na igreja de corte. A gente faz a corte como na moda antiga. A gente ora, a gente vê. Eu já tive alguns, mas depois de um tempo, eu fui amadurecendo e entendendo que não é assim que é o que eu desejo. Eu desejo um amigo. Eu não desejo namorar um homem. Eu desejo o meu melhor amigo. E isso é uma coisa que é um processo um pouco mais lento. Não é tão fácil de ser encontrada. Eu não estou procurando homem, eu estou esperando ser encontrada. Mas, por exemplo, Entendeu? esses namoros que você teve, como é que funcionava? Como é que era o processo? Pega na mão? Teve vários. Teve vários. Alguns eu andava de mão dada, outros abraçava, mas evitava Beijo na beijar. boca, não pode? Evitava beijar. No início, dava beijinho, aí via que não dava certo, ficava esquentando a chapa, aí não beijava mais. Logo no início da minha conversão, né? Aí depois, quando eu fiz um voto de só beijar na boca no altar. Gente, mas aí... Eu fiz uma promessa, Vou Lu. até sentar. Mas e se não gostar na hora lá? Não tem isso não, Lu. Como gosta não? demais, gosta demais. Imagina depois de tantos anos, menina. No seu caso, vai que não gosta do negócio lá, sei lá. Vai que... gostar. Mas aí é uma questão de fé. Eu acredito que Deus vai preparar pra mim alguém que eu vou dizer assim pra você. Vou te poupar dos detalhes, tá? Quando chegar a hora. Mas eu vou te dizer assim, Lu, eu creio que eu vou viver isso aqui, ó. Que delícia. Te digo que Deus me surpreendeu.
Tomara, mas... Porque assim, é uma questão de fé. Mas uma coisa importante você precisa saber, e todos que estão aqui ouvindo a gente, acompanhando. Eu tenho um chamado divino específico. Eu sou uma pessoa que Deus me deu um chamado. Eu vivi uma vida muito errada e Deus me chamou. E quando Ele me chamou, eu ouvi Deus me dizer: você vai ser uma mulher que vai ensinar os meus princípios e você vai ficar muitos anos sozinha. E Ele me disse na época o seguinte: vão rir de você, vão fazer piada com você. Você aceita? Porque vai demorar muito tempo para você casar. E eu disse: aceito. Então, por isso que não me assusta. Para as pessoas, ela está escolhendo demais. Tem muitos cristãos, pastores, vêm para mim e falam: está escolhendo demais. Eu falo: não, eu tenho a convicção de quando chegar a pessoa certa. Como é que você vai saber? É o meu melhor amigo. Não tem como você se enganar. Você sabe quem é sua melhor amiga, você sabe quem é seu melhor amigo, sempre. Você tem um melhor... Hoje você não tem um melhor amigo? Não, tenho alguns amigos, pretendentes a amigos. É isso que... mas você recebe cantada? Recebo. E aí? Recebo cantada, recebo investida. Você recebe nudes? Não, isso não dou abertura. Mas eu recebo, por exemplo, pedido de casamento toda semana. Me mandam por Facebook, Instagram, Twitter, me mandam nos direct. Os homens me mandam às vezes no público. Quer casar comigo? Você é a mulher dos meus sonhos. Você pensa que uma pessoa dessa não é séria, né? Não dá nem... Você não conhece, né? Pelo amor de Deus, ainda mais aquela ilusão, né? Que stalker, hello. Medo. Eu morro de medo também. Então, assim, na verdade, eu tenho um chamado, Lu. Então, as pessoas não precisam olhar pra mim e achar que o culto das princesas eu ensino a ficar tantos anos. Não. Pelo contrário. Por exemplo, tinha uma mulher que ela foi pro culto das princesas que um rapaz, ele cursava aquela escola pra ser padre. E ela era uma cachorrona e ele evangelizava ela para ela vir para Cristo. E ele católico. Aí ele via meus vídeos no YouTube e mandava para essa moça. E falava: assiste essa pastora, vai te abençoar. E essa moça, cachorrona da balada, pegava todos, loucona, foi pro culto das princesas, teve um encontro com Cristo dentro do culto, teve um encontro com Jesus, entendeu que ela estava se doando para qualquer um, que ela tinha que se resguardar. E o cara ficou todo feliz, aí começaram a ir pro culto, o cara largou a batina Eu ia falar, ele não ia ser e padre? casou com ela! Casaram? Casaram em santidade, fazendo tudo certinho, os protocolos todos bonitinhos do reino de Deus, fazendo tudo certinho que Jesus manda na eternidade, e casaram. Imagina isso, na igreja, na minha igreja na época, que era em Copacabana. Você acredita que coisa linda? Então, funciona. A menina rapidinho, 2 anos. Bonitinho. Isso durou 2 anos pra ela. Enquanto que o meu tempo é diferente da maioria. É melhor não pensar, porque você pensa da vontade, né? eu penso, não acontece nada. Então não penso. Vamos Acho aqui, que é a vamos aqui. pré-menopausa que já chegou pra mim. Não. Vamos aqui, vamos pensar aqui nos números. Não fica pensando não que... Vamos lá. Tem mais números. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Eu vou escolher o número 6. Eu não vou falar nada não, viu? Falo nada não. Malandra. Olha aí, que vocês estão me botando em saia justa. Olha a treta, Na época do lançamento do hit Vai Malandra, a cantora Anitta rebateu um sermão feito por Sara Shiva. Bom, então, na questão da Anitta, que a Anitta é super sexy, ela se expressa, ela é muito livre, né? Uma menina muito livre com a sexualidade dela. Sim. Eu acho muito interessante, porque eu não esperava que tivesse repercussão nenhuma isso. Eu recebi, na época que a Anitta lançou o clipe dessa música, eu nunca nem assisti o clipe mesmo, assim. Não sei. Eu vi muitas fotos, né, do clipe. E era muita polêmica, acho que é porque ela estava com um pouquinho mais acima do peso, com umas celulites, parece... Eu vi uma cena que ela andava com a celulite, aí o pessoal estava idolatrando isso. Uau, que máximo, ela não tem vergonha da celulite, era uma coisa meio mulher livre, era essa onda. Aí várias meninas que me seguem, autêntica, do culto das princesas, começaram a me pedir: pastora, se posicione em relação a isso, porque nós temos muitas meninas de igreja que estão ali querendo balançar a bunda, igual a Anitta, que estão querendo abandonar os princípios do Senhor para viver essa realidade de baile funk. Se posicione, pastora, dá uma palavra para nós. É porque ela é muito livre, né? A Anitta, ela prega uma liberdade que as pessoas gostam, ela se sente bem no corpo dela. Eu não acho isso ser livre. Meu conceito de liberdade é outro. Para mim, ser livre não é fazer o que quer, Lu. Fazer o que quer, às vezes nós queremos o pior. Muitas vezes eu quis coisas que poderiam me destruir, ou que me destruiriam, ou que me destruíram. Ser livre para mim é quando a gente tem as vontades alinhadas com o querer eterno,
com o querer de santidade de Deus, com o querer que não vai fazer mal nem para o seu espírito, nem para a sua alma e nem para o seu corpo, e não vai te vulgarizar. Então é um conceito diferente, eu respeito muito ela. Você, Larissa, onde você estiver, eu quero mandar meu beijo para você, dizer que eu oro sempre pela sua vida e espero que você volte logo para Jesus. Olha, Katy Perry acabou de voltar para Jesus aí, ó. Bem, mas por que ela não pode dançar daquele jeito e ser Jesus? Ela pode estar fazendo o trabalho dela. Você assim, quer mesmo que eu explique? Eu explico. Quer quer que eu explique o porquê? Uma coisa é uma coisa... Eu explico o porquê. Tá. O porquê é o seguinte. O nosso corpo, quando nós usamos ele para a sensualidade ela remete à relação sexual. A gente falou que não é mais falar sobre isso, Né? amiga. Então, quando o nosso corpo ele remete à sensualidade, vou explicar. A gente leva os outros a nos cobiçarem e instigarem para o desejo sexual. Essa é a ideia. Uma mulher de Deus, ela não quer que os homens todos olhem e fiquem com desejo com a pipa do vovô subindo. Uma mulher de Deus, ela quer o quê? Ela quer que os homens olhem para o seu rosto, para a sua essência. Mas como que a mulher vai trabalhar? Ela Entendeu? vive disso. Sim, mas aí você me fez uma pergunta, não muda Tá, a pergunta. tá, desculpa, vai. A pergunta é uma, Tá, pelo amor do pai. Termina. A pergunta é, por que que ela não pode servir a Deus balançando a bunda? Tá. Né? Por quê? Porque isso é contrário ao princípio que Deus fala pra gente guardar o nosso corpo com santidade, com honra. Sim. A Bíblia manda você guardar o seu corpo com pureza. E isso então não combina com a pureza. Mas eu creio no poder de Deus e eu creio que um dia ela vai voltar. Mas só que o povo me pediu. Aí eu gravei um vídeo. E o vídeo que eu gravei foi de 1 minutinho. Só que na hora que eu gravei o vídeo, gente, eu levantei da cama, passei um batom, botei um arquinho e gravei. Eu gravei um vídeo de 1 minuto. E na hora eu fiquei cheia do Espírito Santo. Na hora que eu fiquei cheia do Espírito Santo, minha voz impostou. E eu entrei num lugar que não é o meu normal. Eu entrei num lugar de autoridade. Eu comecei a falar, eu não sou malandra. Não é seu normal, é ótimo. Eu sou princesa. Não é o meu normal. Você é super eu gosto brava. muito de rir. Eu sou engraçada, eu gosto de rir. Ali, eu tava muito séria. Muito. Mas eu não falei pra ela, eu não falei pra Anitta, eu falei para as minhas seguidoras. Eu nunca imaginei que fosse chegar na Anitta. Fiquei muito honrada, inclusive, dela me responder. Muito obrigada. Porque muitas pessoas ficaram me conhecendo através disso. Obrigada. Mas, enfim, eu falei com as minhas seguidoras. Eu não sou malandra, eu não sou cachorro, eu não sou malandra, eu sou princesa. Meu corpo é somente para o meu marido. Nenhum outro homem vai ter prazer com o meu corpo. Somente o homem que realmente escolher me honrar e casar comigo. Então essa é a forma que eu encontrei de ajudar as mulheres que estavam me pedindo, mas aí viralizou, foi mais de no meu Facebook foi mais de 1,5 milhão em uma semana, no meu Facebook. É porque a Anitta é poderosa, né? Foi uma loucura. Aí eu falei, gente, muito obrigada, querida, porque olha, você me respondeu ainda por cima. Vamos lá, vai. Vamos aqui Vamos lá. Eu vou escolher número 2. Número 2. O mundo tá mudando, né? As mulheres hoje em dia estão sabendo escolher. Vamos para falar de fé. Aliás, é o que a gente vem falando, né? Ela realmente é uma mulher de fé. Sara, a palavra era fé. Você já falou um pouquinho aqui, mas nessa questão do chamado divino, foi uma coisa pontual? Você estava no lugar e teve o chamado? Foi. Em outubro de 97, eu tive um encontro com Deus muito forte. Eu tive uma experiência onde Jesus se manifestou para mim em espírito. Eu ouvi a voz de Deus. Você estava onde, assim? Eu estava na minha casa, no meu quarto, falando com Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus, Lu. Mas eu era uma pessoa que eu era de todas as religiões. Eu acreditava que Deus estava em todas as religiões. Eu acreditava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu também acreditava que não existia o mal. Eu acreditava que diabo, por exemplo, para mim, era uma lenda, né? Coisa de filme, não era real. E também eu não acreditava na existência do inferno, de um lugar ruim, né? De condenação. Não acreditava em nada disso. Eu não acreditava, por exemplo, que Jesus tivesse morrido na cruz. Eu até acreditava que Jesus tivesse existido. Mas isso é histórico, né? Isso todo mundo sabe que é Mas verdade. eu não acreditava. Eu achava que isso era invenção. Eu pensava assim, Lu, se ele era Deus, para que morreu na cruz? Eu não entendia que a cruz, ela tinha um significado. Ela era a vitória fingindo de fraqueza, sabe? Na cruz, Jesus, ele fez um negócio muito louco na cruz. Ele tinha como se fosse um combinado, porque o mal, quando entrou na Terra, fez um combinado com Deus. E o combinado era o seguinte: toda a humanidade, o diabo não ia mais poder tocar em quem tivesse com Cristo. Mas para isso acontecer, ele tinha que
dá a paga. E a paga que ele combinou é como se fosse Deus e o diabo combinando. Eu estou fazendo uma analogia aqui para ficar fácil. Isso foi tudo dito para você? Não, isso está nas escrituras. Eu fui estudando depois. Tá. Mas nas escrituras não está escrito isso. Eu estou agora fazendo uma analogia em 1 minuto. Não, mas eu quero saber de você. Eu tive essa experiência de entender isso tudo, que hoje eu consigo te explicar. Entendi. Mas em 1 minuto? Foi uma coisa espiritual, foi um entendimento tava lá espiritual. e- Hoje eu consigo te explicar aqui em 1 minuto, né? Como se fosse o diabo e Deus. A humanidade comeu do fruto e o fruto tinha semente do diabo. A humanidade, então, ficou como se fosse o vírus, como se fosse o Covid, entendeu? Contaminou com o mal a humanidade. Então, nossa dimensão toda está contaminada até hoje. Aí Deus pega e vai lá e como se fosse um combinado. Vamos lá, eu quero comprar de volta meus filhos da tua mão. Que agora os filhos são dele, porque ele sujou os filhos com a sujeira do mal. Aí o diabo falou, beleza, meu preço eu quero o sangue de um homem que nunca errou. No dia que você me der o sangue de um homem que nunca errou, derramado na terra, toda a humanidade que te receber vai ser sua, então, de volta. Está combinado, fechado o acordo. Aí vem a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não erre assim, não erre assado, não faça... Aí todo mundo tentava, mas ninguém conseguia. E o fim dessa lei foi Cristo. Chega Cristo e fala, tudo bem, ninguém consegue, então eu vou. O próprio Deus encarna, vem à terra como homem, vai para a cruz. Tanto que no filme do Mel Gibson, uma das cenas mais interessantes, que eles falam que o Mel Gibson fez questão de fazer ele se arrastando para a cruz. O ator se puxando para a cruz. Ele se puxa, porque a obstinação, por isso é a paixão de Cristo. A obstinação dele era, eu preciso derramar meu sangue por eles. Eu começo a falar, tenho vontade de chorar. Eu preciso derramar o meu sangue por eles. Eu preciso morrer por eles. Eu preciso mostrar para eles o quanto eu os amo. E ele se agarra na cruz. E então, quando o sangue dele começa a descer, começa a ser pago. Então, por causa dele, você e eu podemos hoje dizer, Jesus, eu te pertenço. E o diabo não pode tocar em você. Se você entregar sua vida para Jesus agora, ou em qualquer momento, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o diabo não pode mais tocar em você. Porque está pago numa cruz, há mais de 2000 anos atrás. Foi pago por você o resgate. Foi pago por mim o resgate. Ô Lu, no dia que eu entendi isso, eu falei, o que eu daria a esse Deus? O que eu posso dar a esse Deus? Em troca do que ele fez por mim, ele morreu virgem, Lu, numa cruz. Ele morreu sem nunca ter errado, ele morreu sem nunca ter tocado nos órgãos genitais dele, sem nunca ter praticado uma masturbação. Jesus morreu sem nunca ter pecado em nada. Ele morreu santo, puro, para que eu e você pudéssemos um dia nos casar e ter uma vida sexual abençoada dentro do casamento. Ele morreu sem nada. Como que eu posso achar que eu estou fazendo muito? Isso tudo você viu em um dia lá, sentadinho no seu quarto? Em um minuto ele me chamou Sara. Eu me emociono, gente, é muito forte. Ele me chamou Sara, eu não posso lembrar que eu vou começar a chorar, vai borrar a maquiagem. Ele me chamou Sara, quando ele me chamou Sara, a voz dele transpassou todas as células do meu corpo. Eu nunca vou me esquecer. E nessa época a sua família não era evangélica, né? Ninguém, eu me lembro a sua mãe, eu gosto muito da sua mãe. Quando eu era pequena, eu me lembro Eu sua também, mãe, gosto muito da minha mãe. muito fofa. Ela falava com aquele Rá, lembra? Eram coisas... Sim, ela era mística, esotérica. Eu conheci o Thomas, ele ia lá em Era do casa, então Rá. tinha várias coisas. Thomas Green Morton. Então, Isso, e paranormal. aí, sim, e ele era bem diferente, saía perfume Sim. da mão, umas coisas meio estranhas. Sim, muito. E não, porque eu era pequena e eu via, eram umas coisas bem interessantes, assim. Ele chegava e cheirava perfume. E aí, quando você chegou pra sua família e falou que você então estava se convertendo? A minha mãe não acreditou, a minha família ficou fanática, ficou maluca. Eu tenho uma grande amiga, Andréa Lancelotti, que era quem orava muito por mim há mais de 10 anos. E ela orava por mim, e aí elas falavam, ela agora foi a Andréa que levou ela para aquela igreja, fez lavagem cerebral, ela ficou maluca, não sei o quê. Enfim, resumindo, até que 2 anos depois a minha mãe teve um encontro tão forte quanto o meu. E aí a minha mãe, na época, foi no Jô Soares contar o encontro dela com Deus, que foi impactante. As pessoas, né? Muita gente achou, ficou doida de vez. Mas realmente é real, Jesus é real. Só que Jesus, ele é assim, ele não tem problema de autoestima. Então, ele não precisa provar nada para ninguém. Então, se você não pedir, ele não vai se manifestar. Você tem que querer. Eu pedi. E ele veio para mim. Se você pedir, Lu, e qualquer pessoa que estiver nos ouvindo pedir, ele vai se manifestar. Agora, para você, eu tenho uma palavra. Eu creio que Deus tem um projeto grande na tua vida, Luciana. Porque não é normal o teu coração, Luciana. Eu vejo teu coração desde a primeira vez que eu vim aqui. O teu coração, Luciana, você percebe, você tem um coração inclinado para as coisas de Deus.
Você tem uma essência que está conectada. Deus tem algo muito grande para a tua vida. Abre teu coração na hora que você estiver sozinha, sem ninguém. Fale com Ele, com Cristo, com mais ninguém. Não chama por um intermediário, não, minha amiga. Não chama santo isso, santo aquilo, não. Chama o chefe do mundo espiritual. Que vai direto. Vamos pra direto. Ele. Ligação, conexão direta. Aleluia. Vamos que vamos. 1, 3, 4, 7, 9. 7. 7. Vamos lá. SNZ. Que lindo, né? Quero SNZ. Sara formou um grupo musical com as suas irmãs no fim dos anos 90. Sara, quantos irmãos você tem mesmo? Minha mãe e meu irmãos. pai viveram 18 anos juntos, tiveram 6 filhos. Ok. Depois se separaram, meu pai casou de novo com a Simone e eu tenho uma irmãzinha, a Isabela. Legal. E um irmãozinho de consideração, que é o Felipe, que é um querido. Então, E os seus pais Somos sempre uma foram da família enorme. música, né? O seu Sim. pai é maravilhoso, sua mãe também, Sim, todo são mundo mesmo. muito musical. Então era natural que você e as suas irmãs gostassem de música. E vocês criaram esse grupo, Sim. vocês se divertiam? a gente se divertia, mas a gente brigava muito também. Não Mas era irmã não fácil. briga? É, não era fácil. Assim, era muito difícil porque a gente, quando começou a banda, a gente não escolheu uma líder. E uma experiência que eu tive Sim. nessa banda foi que banda sem um líder não funciona. E a gente queria as 3 ser líder. Foi uma loucura, sabe? Na época, assim, a gente conseguiu se dar muito bem, a gente conseguiu fazer muitas coisas lindas, mas a gente tinha muitos momentos de estresse. Os técnicos de som que trabalhavam em estúdio, coitadinhos, ficavam traumatizados, que às vezes a gente ia organizar as vozes e pensa Quem na hora que de via organizar. primeiro? Quem que... Não, e quem que vai cantar esse pedaço? Não, mas tá faltando um, quem vai cantar a mais? Não, você que canta mais, não, você cantou a mais naquela outra. Coisa de irmã. Não, e como se tivesse uma coisa que fosse melhor que a outra, né? Porque o back vocal é tão importante, na realidade, o ego é um problema, né? Mas era a implicância de irmã. Não Irmã, não é irmã. ego, não, é implicância. A gente Quem vai fazer o fica quê? até hoje. A gente se encontra, uma puxa o papo da outra, uma aperta a bunda da outra. É assim, é irmã. Não tem jeito. E é assim, eu amo as minhas irmãs, sou muito apaixonada Elas são pelas minhas irmãs. religiosas? Uma delas é uma pastora hoje, a pastora Ok. Nana Chara, casada com o pastor Brinco, e moram nos Estados Unidos, dirigem uma igreja nos Estados Unidos. E a outra? E a outra, Zabelê, tem uma carreira comum, não, de música, tem uma carreira Legal. linda da MPB, canta MPB, fez vários shows, fez um show em Nova York. O Pedro Baby recentemente. também toca, não é? Ele é um Pedro grande- Baby, meu irmão, um guitarrista absurdo, maravilhoso. Gente, eu adoro os nomes que seus pais deram, vai. Me deu meu primeiro sobrinho, graças a Deus, alguém dessa família me deu um sobrinho. Fala, mas como é que eram os nomes mesmo dos irmãos? Então, eu, Sara Shiva, que fui Sara Shiva. Riroca, lembra que de batismo eu fui Nossa. Riroca. Riroca. Que significa casa do amor. Tá, que é Riroca. totalmente profético, né? Ok. Ri em Tupi-Guarani é amor. E Oca, lembra na escola que a gente aprendia em Tupi-Guarani? Sim. Oca é a casa. Então, era o meu Então, nome. Riroca, Oca. tá, Doideira. depois- E aí trocou pra Sara Shiva. Tá, bonito, Ok, tá, e uma que coisa mais? bem, uma mudança bem leve. Eu achei legal, Sara Shiva. Mas que mais, vai? As Ok. outras irmãs. Zabelê, que é o nome de um pássaro. Isabelê, ok. É. Nana Chara, que é a minha outra irmã, Nana né? Chara. Que é pastora e tal. Pedro Baby, porque era o primeiro filho homem. Pedro Aí a Baby. mamãe falou, meu pai falou, vou botar meu nome. Pedro, É homens, né? Homem. Meu nome, meu primeiro filho homem. Aí minha mãe falou, mamãe super feminista, né? Ah, não, se vai ter o teu, também vai ter o meu. Então tem que ser Pedro Baby de Baby. Entendi. Botar Pedro Baby. É. Aí depois vem o Krishna Baby, porque aí ela ficou com dó de botar o Baby num e não botar nos outros. A mamãe é muito engraçada. É engraçado. Né? Krishna Baby. Aí botou Krishna Baby e o outro era no auge do Thomas. E aí tinha lá aquelas divindades lá do Thomas, Sim, aquele sim, negócio. sim. Aí ela botou o nome de uma das divindades, que era Cryptus Ra. Gente. Só que pra não ficar Cryptus Ra, ela botou Cryptus Ra Baby. A nossa pequena plateia tá rindo, hein? Eu tô ouvindo uma pequena A plateia. Baby é... Olha só. É... A mamãe é muito engraçada, É, mas mamãe. enfim. Mas enfim. mudaram os nomes, todo mundo, ou não? Hoje, esse meu irmão caçula, que tem esse nome, ele é número 1 do mundo em música eletrônica. Amiga, mas aí no colégio falava Krishna Baby, Cryptus High, ele levantava a mão, era com ele mesmo? Não, eu não sei. Eu não sei como é que Tadinho. era. Eu não sei como é que era o bullying que ele sofreu bullying. na escola, porque eu não tava lá. Mas eu sei os meus. Você trocou de nome, o Os bullying. meus, amiga. Ah, mas eu troquei bem mais velha. Eu troquei com quase 15 anos. Então eu passei. Cripto. Foi 8, foi 7, foi 6, foi Cripto. 10, foi 11. Tomando muito
cripto... Gente, então... Eu levei muita zoação na minha cara, muita, porque o meu eu lembrava um Porque palavrão. o seu eu não vou falar o que O me meu eu lembrava. lembrava um palavrão. Eles pegavam, escreviam o meu... Na escola, eles Por isso escreviam... você tá sendo castigada, sem nada. Eles escreviam o meu nome no quadro, Porque era dos garotos. Riroca, e era só botar uma outra Aí eles letra. escreviam meu nome e apagavam a perninha do R. Ai, meu Deus. Que maldade. Aí eu sofria, eu me sentia toda pra baixo. Tadinha. Era uma coisa E a sua mãe horrorosa. falava o quê Hoje quando eu você tô chegava em casa? rindo aqui, gente. Quando você Eu chegava em casa, sua sou mãe dava curada. apoio? Dava apoio? Sua mãe e seu pai davam apoio ou não? Apoio? Minha mãe e meu pai nem sabiam, eu estava trabalhando sempre. Menina, não tinha isso, não. Eu me lembro que uma vez você falou que você fugiu de casa e foi embora e ninguém percebeu, aí você voltou. Porque é tudo muito livre. A gente foi criado muito livre. É uma coisa muito boa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho. Uma coisa que eu copiei da minha mãe na criação da minha filha foi muita liberdade. Ajuda os filhos a não quererem fazer coisa errada. Não pode proibir tudo. Porque quando eu cheguei aos 17 anos, eu tive meu primeiro namorado. Você nunca bebeu, né? Você fala que você nunca Eu tomou nunca porre. fumei maconha, eu nunca tomei um porre, entendeu? Eu nunca gostei de droga, nunca quis, porque eu fui permitido tudo. Podia se quisesse. E podia, eu era livre, não tinha nada proibido. Então, quando você tem essa liberdade, você consegue exercer uma escolha com mais sabedoria, com mais flexibilidade. O inimigo é sujo. Quando você diz não, o inimigo vem no ouvido e diz faz. Ele é sujo, ele existe. Existe o mal, gente. Eu acho que coisas proibidas acabam que a pessoa fica mais curiosa, né? É verdade. Existe isso. Então, assim, eu acho que nesse ponto, minha mãe e meu pai, eles tiraram 10 na criação. Só que o que eu mudaria, assim, eu penso, né, que tem que ser uma criação mais presencial. Porque é muito difícil hoje em dia você criar os filhos. Sentar A gente ali. tinha 6 babás, a gente tinha muita gente em casa. Sempre a gente era muito bem assessorada. Mamãe e papai sempre foram muito carinhosos, né? Muito amorosos, mas eles eram pessoas muito ocupadas. Trabalhar pra sustentar os filhos. Trabalhavam muito. Então, assim, isso é uma coisa que eu faria diferente, Não né? terceirizaria. Isso, eu acho assim, você precisa entender que filho é renúncia. E você precisa estar pronta para isso. Precisa ter tempo. Porque senão você depois passa 5 anos, você não viu o seu com filho você crescer. e acho que filho a gente tem que dar tempo. Se é uma coisa que você tem que dar pros seus filhos, é tempo. Eu vou te falar que é tempo. E é gostoso, né? Sim, porque essa depois pandemia... cresce, vai embora e você fica lá vendo navios. E essa pandemia, a gente está falando de fé, e é muito importante isso, Lu. Nessa pandemia, muitos lares, eu como pastora, missionária, eu trabalho ouvindo muitos aconselhamentos pela internet, eu ajudo muitas pessoas. Então, eu ouvi muita gente, eu ouço muitos testemunhos de pessoas dizendo o seguinte, olha, a pandemia, enquanto está um caos, muitos lares foram restaurados, porque os filhos e os pais tiveram que ficar em casa. Todo mundo em casa junto. E começaram a se restaurar. Teve muito divórcio também. Porque aí vê a verdade. Isso, exato. E por isso também se faz necessário a gente enfatizar culto das princesas, porque se você escolhe mal o seu pretendente, lá depois numa situação de pandemia, você tem que ficar presa ali com aquela pessoa. Pelo amor de Deus, vamos lá. Quem merece. Pelo amor de Deus. 1, 3, 4. Ficar preso com a pessoa ruim não dá. 1, 3, 4, 3. 9. 3, meu número da sorte, vamos. Ah, é? Bullying, a gente Falar. já bem falou, né? Acabamos de falar, nós estamos adivinhando esse negócio. Sara deu uma declaração falando não se importar com padrões de beleza e que teria sofrido bullying na escola, né? Eu já entendi o porquê, mas coloca aí. Sara Shiva revelou que ela e as irmãs sofreram bullying na escola. Em entrevista, disse o seguinte: nossa infância na escola não foi fácil. A pastora ainda falou que o episódio ajudou a reforçar a ideia de que nunca seguiria qualquer padrão de beleza. Mas parece que você sofreu outro tipo de bullying. Aí chegava em casa Sim. e aí não podia falar nada. Não existia muito isso. Nem sabia que era muito bullying. Era muito corrido, tudo. Não tinha essa palavra, a gente não usava essa palavra na época. E quando a gente reclamava, né, nossos pais sempre foram pessoas com muita personalidade. Então, eu sofria muito bullying, minhas irmãs também, por causa das nossas feições. Os nossos traços, que muita gente hoje, nas harmonizações faciais, É bonito, né? Que Eu todo falo mundo que o quer. pessoal hoje está todo mundo virando SNZ na harmonização todo mundo facial. quer, né? Todo mundo hoje quer ter a boca do SNZ, Bocão. o narizinho com tudo do SNZ. Estão agora fazendo o olho puxado do SNZ. Como é que faz o olho puxado? Eles põem um fio, eu nunca fiz, eu já nasci assim com esse olho. Eles põem um fio e puxam, faz Fox Eyes. Olha aí, vai entender essa loucura.
Tem cada história aí que a gente vê. Você Fox também Eyes. não precisa, porque é um deslumbre de beleza. Muito Então, obrigada, o que que Fox acontece? Eyes. Daqui a pouco vai ter um Não fio pra puxar aqui e precisa fazer de o rabo, nada. vai. Não, você não precisa. Enfim, e aí, hoje eu vejo as mulheres, né, todas querendo, eu acho o maior barato, eu falo, ai, que bom, finalmente estamos Chegou a na minha moda. hora. É, exato. Ô, Glória, graças a Deus. Mas na minha infância, a beleza era aquela beleza da Brooke Shields, do Lagoa Azul, que era aquela boquinha pequenininha de coração, um olhão, um nariz mais reto, não muito arrebitado, mas reto, um rosto quadrado e aquele cabelinho bem liso, bem Feminina, bonitinho, bonitinha, bem princesinha. delicadinha, É. né? Que essa beleza de bocão é um pouco mais forte. É. Enfim, e naquela época, quando a gente, né, era criança, a gente era considerada feia. Ah, então eu sofria muito. Minhas irmãs também, a gente era chamada de beiçuda, beiçola. Ah, eu também ouvia isso. Nariz de tomada. Então você sofreu bullying como eu. Também de Hoje beiçola, você está na bocão, moda. bocão. Né? Beiçuda, beiçola. E aí, nariz de tomada, porque o nariz, quando a gente vai envelhecendo, vai ficando mais pra baixo. Vai caindo. Imagina o que era este nariz na minha idade de 12, 13 E anos. ainda juntava com o nome, que já não ajudava muito. Misericórdia, eu sofria horrores. Aí chamava a gente de olho de China, porque a gente tinha um olho muito oriental. E a gente não entendia, Que né? tristeza. Por que chamam a gente de olho de China, nariz de tomada. E aí, o que vocês faziam? Feição. Chegava em casa, Ah, baixava a cabeça e saía. Bullying é bullying, né? mas não ficava sabia. arrasada? Ah, ficava. Tinha uma autoestima péssima, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai mudando. Mas vocês não se uniam, as três irmãs, pelo menos? Não era assim a casa, era uma loucura, Lu. Era uma loucura, eu já chegava. E quando mamãe e papai estavam em casa, a gente queria aproveitar ao máximo eles, né? Então não dava tempo de parar e refletir na vida, não tinha esse tempo. Não tinha aquela coisa de um dia por semana um filho? Imagina, é muita criança aí, 6 filhos, amiga, bastante. e muita hiperatividade, enfim. Eu não vivi isso. Eu tive uma infância muito boa, eu tive uma infância muito agradável, mas eu não vivi isso de ter um lar calmo. Eu não sei o que é isso. Eu não tive um lar calmo. Meu lar era uma loucura. O seu lar hoje é um lar calmo? Muito, muito silencioso. Eu gosto muito de ficar sozinha, muitas vezes em silêncio e orar, e tirar meu tempo de oração. E também gosto de agito. Mas assim, hoje é totalmente diferente. A minha casa, hoje, dentro do meu ambiente, é silencioso, que é uma coisa que eu não cresci num ambiente silencioso. E assim, tem horas que eu sinto falta, né, daquela barulheira. Tenho saudade, né, de vez em quando, daquela barulheira da minha casa. Mas assim, eu não mudaria isso na minha infância. Eu acho que faz parte. O que eu mudaria é o que eu te falei. Acho que meus pais fizeram o melhor que eles puderam, sabe, Lu? Eles realmente deram muito amor pra gente. Ah, eles sempre fazem o melhor Sempre, que podem, sempre. né? Eles foram maravilhosos dentro das limitações deles. Das possibilidades. Mas eu penso assim, um conselho para todos os pais. Tempo, principalmente pais que são da igreja como eu, que são pastores como eu, porque muitos deles falam assim, Deus cuida dos meus filhos e eu cuido da obra de Deus. Eu digo, não entra nesse engano. Tempo. Não faça isso, porque se você fizer isso, o inimigo existe, ele vai, ceifa seu filho, tira o seu filho. Ai, e a não. primeira aliança não é com Jesus. Primeiro nós ganhamos nossos filhos para nós, para depois a gente levar para Deus. A Sara disse ter recebido teve uma história, um chamamento, né? Sobre a Covid, não é isso? Parece que teve uma história. Eu achei muito engraçado porque essa história foi parar na internet. Eu contei lá nas minhas redes sociais que uma semana antes eu sempre tiro tempo de oração. E eu estava no meu tempo de oração com Deus, sozinha. Aí eu estava orando e de repente eu ouvi o Senhor falar comigo assim, claramente, Lu, vai ao mercado. Eu gosto muito de água mineral, então eu compro sempre assim, uns estoques de água mineral lá para casa. Aí eu ouvi, vai ao mercado, compra sua água mineral, faz umas compras, compra comida, abastece sua despensa para você ficar um mês sem sair de casa, 20 dias sem sair de casa, sem pôr o pé na rua. Eu ouvi isso. Aí eu ouvi isso, pensei, gente, será que esse negócio está acontecendo lá na Itália, vai chegar aqui no Brasil? Eu assim, né, na minha cabeça. E aí eu fiz o que eu ouvi. Chamei a minha filha e falei, olha, eu estou ouvindo Deus falar comigo. E a minha filha tinha ido me visitar, foi por acaso, porque a minha filha não mora comigo. Ela foi me visitar e ficou comigo o lockdown inteiro. Olha isso, que Jesuicidência, né? Ela foi me visitar justamente no início. Aí eu falei pra ela, vamos ao mercado comigo? Porque eu estou ouvindo Deus me dizer algo. Mas enfim, aí começou o processo, né, das quarentenas. Depois de 20 dias eu saí. Quando eu saí com máscara, né? E cheguei no mercado. Quando eu chego no mercado, não tinha uma alma
viva de máscara. Tinha uma alma de máscara, só eu, e pra não dizer que tinha uma, na hora que eu tava indo embora, pra não dizer que não tinha uma, eu tava indo embora, entrou uma senhorinha de cabeça branca de máscara. Uma senhorinha. E eu pensei, todo mundo me olhando, eu pensei, sou um ET. Não deu 20 dias, mais 20 dias. Todo mundo de máscara, aquela loucura, porque aí começaram os casos a surgir, né? Enfim, mas o que eu entendi nisso tudo, sabe, Lu, é que é um tempo que a gente precisa parar e se avaliar, porque as escrituras falam, há profecias que falam que as coisas vão ficar difíceis. E nós temos que nos preparar, nos voltar para Deus, nos voltar para a família, nos voltar para os valores reais, dar mais valor a pessoas do que coisas. Sim, isso é pessoas verdade. valem muito mais do que coisas. Isso é verdade, isso mostrou bastante na pandemia, né? A Né? gente sentiu falta das pessoas e não podia comprar nada, não tinha nada para comprar, não tinha lugar para ir e as pessoas faziam muita falta. Exato, Verdade. então assim, isso, eu penso que tudo isso nós precisamos olhar e nos apegar com Deus e nos agarrar com Deus. Então assim, garra com Jesus, gente, porque com Ele, não importa o que aconteça, você vai ter um destino maravilhoso, isso Muito que é bem. importante. Você sabe que sempre sobra números para a pessoa voltar, que eu acho que é isso, viu? Então, mais uma vez, a gente manteve aqui alguns números fechados para você voltar, para você não ficar tanto tempo sem vir. Obrigada, Lu, que Obrigada, linda. meu amor, adorei, querida, muito eu obrigada. também amei estar aqui mais uma Manda vez. um beijo para todo mundo, para a família grande, para sua Vou filha. mandar, tô triste que não posso te abraçar agora, te dar aquele abraço gostoso. Vai acabar, vai ter Se vacina, Deus daqui a pouco a quiser. gente vai poder se abraçar de novo, todo Amém, mundo. se Deus quiser. Sara, muito linda. obrigada, viu, querida? Adorei o modelo. Tu Obrigada, levanta pra gente obrigada. acabar. Olha que bonitinho. Obrigada, das linda. princesas. Agradecida. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Valeu. Tchau.